Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos nossos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. Não esqueça também de deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo. Ok, então vamos lá para as nossas 10 questões de concurso, tá bom? Todas sobre conjunções. Então, a primeira questão considere a sentença abaixo. Marisa saiu de casa atrasada e perdeu o ônibus. As duas orações do período estão unidas pela palavra e, que além de indicar adição, introduz a ideia de. Então, essa segunda parte, né, do e perdeu o ônibus, qual a ideia que ela tem? De oposição, condição, consequência, comparação ou união. Tá? Então, a gente já sabe que o e serve para ligar duas orações, né, para adicionar mais uma informação. Só que essa outra informação adicionada, né, por meio dessa conjunção e, dá a ideia de mais alguma coisa. Então, vocês vão colocar aí se é letra A, B, C, D ou E. Aí me avisem, tá? Se está ok ou se querem mais, que eu espere mais um tempinho. Marisa saiu de casa atrasada e perdeu o ônibus. Espera só um pouquinho, professora. Uhum. Deixa eu dar uma pausa só para o vídeo não ficar longo. Número 2. Preços mais altos proporcionam aos agricultores incentivos para produzir mais, o que torna mais fácil a tarefa de alimentar o mundo. Mas eles também impõem custos aos consumidores, aumentando a pobreza e o descontentamento. Então, o que é essa segunda parte, esse mais, eles impõem os custos, o que acaba aumentando a pobreza e o descontentamento, né? Que ideia que está trazendo para a gente? De condição, de temporalidade, de consequência, de finalidade ou de restrição. Então, na primeira parte, a gente tem os preços altos, né, tornam mais fácil, incentivam, né, os preços altos incentivam os agricultores a produzir mais, mas eles também impõem os custos aos consumidores, aumentando a pobreza e o descontentamento. Pode seguir, professora. Ok. Número 3. No trecho, ao tempo de Pilatos e de James Joyce, a linguagem virtual estava longe, mas, além da realidade física da palavra impressa, ela servia de símbolo da identidade e da perenidade da comunicação. Então, nós temos aí 3 termos, né, em negrito: ao tempo, mais e além da. Então, nessa ordem, o que eles representam? Adversidade, causa e tempo, consequência, tempo e adversidade, tempo, adversidade e adição,
adição, adversidade, tempo. Então, cada um desses, né, na ordem mesmo, significa alguma coisa. São 3. Deixa eu marcar aqui. Ixi, tá falhando. São 3, tá bom? Esse mais é separado do além da. Mas não tô grande. Tá bom? Número 4, olha eu pensando em inglês, number. Número 4, já a produção de petróleo não é suficiente para atender a demanda, embora a dependência externa no setor tenha conhecido... Não. Então, o embora, ele estabelece uma relação lógico-semântica, né? Qual é a ideia que ele apresenta para a gente? Condição, adição, conformidade, concessão ou tempo. E aí a gente tem uma palavrinha nova aí, né? Que é a concessão, que são vários tipos de conjunções. Nós só vimos 5 tipos, tá? Que foram as coordenativas. E aí a gente ainda vai ver as conjunções subordinativas, que é quando uma frase depende da outra para ter sentido, tá bom? Então, as conjunções que dão a ideia de concessão é como se tivesse deixando acontecer uma coisa que não era para ser, tipo concedendo, tá? Depois eu vou explicar melhor para vocês. As outras vocês já conhecem, né? Condição, adição, conformidade, conforme isso, como aconteceu isso, eu terei que fazer aquilo, né? Conformidade, concessão e tempo. Número 5. Pois é, não jogo futebol, mas tenho alma de artilheiro. A palavra destacada anteriormente exprime a ideia de. Esse mas, ele está dando a ideia de que escolha, contraste, oposição, finalidade, explicação ou soma e adição, né? Soma, adição. Número 6. Dicas para acelerar sem perder o ritmo. Nessa frase, os 2 conectivos sublinhados indicam, respectivamente, direção e negação, comparação e ausência, finalidade e concessão, modo e condição, movimento e modo. Então, o que é esse para? Dicas para, da ideia de quê? Para, direção, comparação, finalidade, modo, movimento. E o sem perder o ritmo. Vou fazer isso sem perder o ritmo. Denegação, ausência, concessão, condição ou modo. Então, tem algumas palavras aqui que, na verdade, não tem a ver muito com conjunção, não, né? Tá aí só para enganar vocês, tá bom? Número 7. A língua que falamos é um bem.
se considerarmos bens as coisas úteis ao homem. Então, nós temos aí, ó, esse termo em negrito, se, tem valor de quê? Construção linguística que apresenta relação causal. Olha só como o nível, né? Ó, a prova é para procurador. Então, é um nível muito alto. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar na palavra-chave, ó. Construção linguística que apresenta relação causal. Então, está falando de causa. Letra B. Sintagma com sentido opinativo que apresenta uma relação comparativa. Então, aqui, ó, opinativo vem da palavra opinião. Então, sintagma é a palavra que apresenta opinião no sentido de comparação, tá? Letra A é causa, deixa eu marcar aqui. Letra C, conectivo com valor de condição, pois indica uma hipótese. Então, ó, condição indica uma hipótese. Então, ó, se você fizer isso, se chover, vamos supor, se o tempo está fechado, é porque vai chover, ó. Se, né? Essa hipótese. Ou é um vocábulo gramatical que serve para adicionar uma ideia à outra. Então, observem, né, que é uma frase grande, né? Mas, na verdade, você tem que prestar atenção na palavrinha-chave, tá bom? Então, o nosso exemplo ali é, né, a língua que falamos é um bem se considerarmos bens as coisas úteis ao homem. Então, esse se está dando ideia de quê? Então, bem simplificado. Causa, comparação, condição ou adição. Então, vocês vão pensar e vão marcar aí qual é a alternativa que vocês acham que é. Vamos lá. Agora, ó, essa prova aqui é do Colégio Militar de Brasília. São alunos do 9º ano que fizeram para poder começar a fazer o ensino médio no Colégio Militar, tá? Então, a primeira questão é a seguinte, ó, no texto 2, aí eu não trouxe o texto para não ficar a aula muito extensa, tá? Nós temos esse trecho aqui, ó, portanto, não podemos julgar, e sim apenas compreender ou pelo menos respeitar os outros, pois, como diria o grande filósofo Voltaire, acho que é Voltaire. Aí tem o restante. Então, eu gostaria que você fale o que quer dizer esse portanto, ele dá a ideia de quê? Conclusão, consequência, oposição, conclusão ou consequência. E o como? Da ideia de conformidade, exemplificação ou comparação. Então, foquem só nesse primeiro trecho, ó. Portanto, não podemos julgar. E sim, apenas compreender, ou pelo menos respeitar os outros. Pois, como diria o grande filósofo, okay? Questão 9. No texto, essa ficou um pouquinho apagadinha, gente, mas eu queria trazer essa para vocês. Nesse trecho aqui, ó, além de provocar o aluno a buscar o conhecimento, a investigar, pesquisar de forma a confrontar o seu conhecimento prévio com o descoberto, a expressão além de, tá, exprime uma relação semântica de, ou seja, uma ideia de conclusão, oposição, consequência, condição ou adição. Então, vamos supor, a leitura faz isso, isso e isso, além de provocar o aluno
a buscar o conhecimento, a investigar, se além da ideia de que. E a nossa última questão é, a respeito das relações do sentido indicadas pelas palavras ou expressões destacadas nos trechos do texto 2, marque o item em que se observa uma relação de causa e consequência. Então, a gente vai ter que marcar em qual dessas frases a gente vai ter uma relação de causa e consequência, tá? Ou seja, unidos por as duas orações estão unidas pelo conectivo. E aí, em qual delas a gente vai ter essa ideia de causa e consequência? Letra A. Assim como antes era fácil fazer compras, também era mais fácil viver. B. Já a expansão de ofertas tornou tudo mais empolgante, só que incentivou a infantilização. C. Só nos tornamos verdadeiramente adultos quando perdemos o medo de errar. D. Não somos apenas a soma das nossas escolhas, mas também das nossas renúncias. E, como querem ter certeza absoluta, adolescentes prorrogam suas escolhas. Então, em qual dessas alternativas o conectivo é utilizado para dar ideia de causa e consequência?